Fala galera, começando mais um Maratonando Podcast e hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Ana Sierra. Ela que é treinadora, médica, organizadora de prova e não sei nem quanta coisa mais. Doutora, prazer receber a senhora. Se apresenta pra gente. Prazer. Acho que você falou um pouquinho aí do que eu faço, né? Então, eu sou professora de educação física, sou médica, trabalhei com produção de evento esportivo, né? De corrida, triatlon, enfim. É, Hoje tenho consultório, então atuo também em consultório e dou aula em pós-graduação de medicina esportiva e nutrologia esportiva. Então, Doutora, e pra gente começar, conta pra gente como é que foi que o esporte entrou na sua vida. Se eu falar assim, entrou, assim, tá no sangue, entendeu? Porque meu avô era professor de educação física, meu bisavô também. E então, assim, né, já de várias gerações, meu avô foi inclusive da Federação Paulista de Atletismo, então chegou a organizar São Silvestre, organizava os Jogos Abertos do Interior. Então, meu avô sempre foi muito engajado nisso. Mas, por acaso, assim, meu avô morreu, eu tinha 2 anos. Então, eu não cheguei a conviver, mas eu brinco que já passou para o sangue, entendeu? Aí, eu sempre gostei de esporte, eu sempre gostei de treinar, eu treinava, e aí tive a oportunidade quando eu estava ainda no ensino médio, de trabalhar numa academia como assistente de coordenação de musculação, e aí foi aí que eu comecei a gostar daquele negócio, falei, nossa, mas espera aí, né, treinar é legal, mas assim, entender tudo isso, aprender um pouco mais, entender como é que faz as coisas, parece ser bem mais legal ainda. E aí eu lembro que assim, eu ajudava a organizar os cursos e aí eu fazia o quê? Eu ficava lá no fundinho para aprender também. Então eu fui fazendo os cursos que a gente propunha para os professores e tudo mais, já até antes de entrar na faculdade. E aí a corrida surgiu nessa época, foi numa época que começou o boom dos running class, que eram as aulas de corrida nas academias, né? E um professor começou a fazer na academia e queria levar os alunos para as provas. E aí, obviamente, né, a prova tipo, em que todo mundo ia, sempre foi o concurso, era Maratona Revezamento Pão de Açúcar. E aí ele quis levar todo mundo, e aí, óbvio, sabe, o estagiário faz tudo? Então, era eu. Aí eles falaram, não, beleza, você vai, falaram pro professor e tal, mas leva a Ana. Aí eu falei, tá bom, o que eu tenho que fazer, né? Então, não sabia nem o que fazer. Na época a gente era bem pequeno, então, na época a Maratona Revezamento Pão de Açúcar tinha as tendas brancas, né? E tinha as tendinhas que era da Alameda das Assessorias, e tinham as tendinhas pequenininhas que a gente podia montar num espaço separado. O máximo que a gente conseguiu foi aquilo, né? Tava começando, não sabia nem direito o que fazer, mas foi aí que eu comecei. E aí os alunos se empolgaram, eu também corri, eu também gostei, eu já treinava na esteira. E aí eu comecei a acompanhar esse professor, acompanhar outros professores, esse saiu, outro entrou, e assim, quem continuava era sempre eu. Então, acabei recebendo o legado aí de um e outro. E aí fui para educação física, aí né, eu falo de assistente, fui para estagiária, de estagiária professora, tive minha assessoria, e aí acabei começando a trabalhar com pesquisa, e nessa de trabalhar com pesquisa, ver a parte de teste ergospirométrico, né, que é cardiopulmonar, falei, poxa, mas espera aí, tá faltando coisa. E foi aí que eu acabei indo para medicina, fazer medicina. E durante a faculdade de medicina não dava para ficar com assessoria, não dava para ficar, né, me dedicando o tempo todo aos alunos. Então, a minha forma, tanto de, obviamente, me ajudar a me manter, né, na faculdade, como também de me manter próximo dos eventos esportivos, era ir para a produção. Então, acabei indo para a produção de eventos. Então, fiz de tudo, de professora de aquecimento, né, a moto na cabeça de prova, a arena, bater grade, fazer largada, chegada, bom, enfim, o que você... a parte do evento que você quiser, eu já fiz em algum momento. E aí fui assumindo, e aí eu sempre, né, eu falo que assim, sempre que tinha uma brecha, tava eu na área médica, né? Aí, sempre que eu podia fugir, eu tava lá na área médica.
Aí fui assumindo as coordenações de área médica, que era para ver se assegurar que a estrutura estava ok, que as empresas entregavam o que a produção estava contratando, e fui aprendendo mais, e obviamente tive a oportunidade de pegar pessoas com bastante experiência e me ensinar muito aí disso. Então eu falo que eu fui aprendendo de abelhuda, literalmente, sabe? E é do tipo, posso entrar aqui? Posso, tal. E aí foi isso. E aí, quando eu formei e tal, já tinha mestrado, doutorado na área de cardiologia do esporte, né? E aí eu assumi a diretoria médica das provas. Então, hoje, sou diretora médica de algumas das provas aí que nós temos no calendário aqui de São Paulo e algumas de fora. E a doutora Ana, atleta, como é que foi? Então, eu nessa época, né, que a gente começou o boom das assessorias, eu corria bem, né? Tinha na época o ranking corpore, eu era ranqueada, a gente disputava bem, e aí em determinado momento não dava para conciliar as duas coisas. Eu tinha que escolher ou, né, estudar no sentido de ir para medicina e mesmo que me consumia mais um mestrado, mais um doutorado, mais produção de prova. E aí não dá. Quando você vai para produção, assim, você escolhe correr a prova que você não tá, né? Então, e aí já com uma rotina de medicina, mais a rotina de pesquisa, acabou ficando inviável. Hoje eu sou corredora de esteira. Então, até porque eu sempre fui muito competitiva, então é difícil para mim para voltar e dar o braço a torcer, assim, sabe? Ah, não tá tão bom. Putz, meu pace subiu muito, então hoje eu volto, assim, eu gosto de correr, adoro correr, mas hoje eu acabo ficando mais na esteira, até porque, assim, tem muita prova, né? Então, eventualmente, assim, chego a passar 7, 8, 9 finais de semana seguidos com prova. Quando você tem um final de semana, não, a última coisa que eu quero fazer é acordar cedo no domingo. Aí eu realmente quero descansar, ficar com a minha filha e tal. Aí muda um pouquinho. Mas é só por isso, mas eu sinto falta. E como é que foram os tempos nesse período competitivo? Ai, então, eu tinha 10K para 51, na época 50, 51 para 18 anos, aí era bem bonitinho. Cheguei a fazer menos do que isso. Acho que meus 10K mais rápido foi 48. Então, não corria tão mal, mas também não corria tão bem. São bons tempos. Era bom, era bom. Para a época era ótimo e para minha categoria era excelente, né? Sim. Então fui e na meia da Corpore cheguei a ficar em segundo lugar na categoria. Então, assim, eu gostava bastante. Agora o ponto é, agora não dá mais, né? E, doutora, ingressando agora na questão do trabalho médico, a senhora tem feito bastante pesquisa e atuado bastante com os testes. O teste Uhum. ergométrico, o teste ergospirométrico, enfim. Para começar, uma dúvida pessoal. Que Uhum. diferença tem esse monte de teste com nome parecido? Bom, vamos lá. Teste ergométrico. Teste ergométrico, ele vê só o seu coração. Só o que já é muito, tá? Mas ele vê o seu coração. Então, basicamente, são aqueles eletrodos, são 10 eletrodos ou 11, dependendo do sistema que a gente está usando, tá? Que eles captam o sinal elétrico do seu coração, ou seja, o eletrocardiograma, e que aí, ao longo do teste, vai aumentando o esforço, e com o aumento do esforço, a gente vai vendo como seu coração, né, como o coração do avaliado, vai progredindo. Então, se tem arritmia, quanto sobe a frequência, como sobe, de acordo com os estágios. Junto com isso, a gente faz o controle da pressão. Então, a cada estágio ou a cada determinados períodos de tempo, a gente vai avaliando como a pressão arterial também se comporta com esse aumento de intensidade, com esse aumento de carga. Esse é o teste ergométrico. Agora, pega tudo isso e coloca mais uma máscara para a gente fazer a avaliação da função pulmonar. Então, em esforço. Então, ele vai medir quanto eu estou produzindo de gás carbônico, quanto eu estou consumindo de oxigênio, e vai dar para mim como o meu pulmão se comporta durante o esforço, junto com o coração, né? E além disso, aí juntando tudo isso e consumo de oxigênio, produção de gás carbônico, me dá o meu metabolismo.
Então, como o meu metabolismo se comporta? Em que momento que a gente começa mais um metabolismo só aeróbio, quando eu começo a ter um auxílio do metabolismo anaeróbio, quando eu começo a produzir mais lactato. Então, a gente consegue ver tudo isso, determinar aquelas zonas de treino, né, que são famosas, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, é, assim, fidedigno. É pelo teste ergospirométrico ou pelo teste de lactato, que elas são determinadas. A gente tem, né, uma predição quando a gente fala só por frequência cardíaca, sem os exames. E aí a gente consegue otimizar o treinamento, assim, otimizar o treinamento e para quem tem alguma alteração, para quem tem alguma doença, também deixar mais seguro o exercício. Então, se num teste desse eu identificar ali que meu coração tem algum probleminha, alguma coisa, isso não quer dizer que eu não posso mais praticar atividade física. Não, isso não quer dizer. Estava até comentando, fiz até um post há uns dias atrás, falando exatamente sobre isso, né? A gente tinha antigamente que, principalmente a arritmia, né? Era uma das coisas assim, pronto, eu tenho uma arritmia, agora eu tô condenado a nunca mais conseguir treinar. E aí a gente via até pessoas que eventualmente tiveram uma arritmia e o médico falou, vamos investigar mais. As pessoas fugiam do médico, que nem o diabo foge da cruz, sabe? Porque assim, não, vai que ele diz que eu não posso mais treinar. Deus me livre. O que os olhos não veem, o coração não sente, sabe? Então, mas hoje a gente está cada vez mais entendendo que, na verdade, a maior parte das doenças, mesmo as doenças cardiovasculares, mesmo as arritmias, é totalmente plausível e, na verdade, é extremamente importante manter a prática de atividade física. Claro que aí tem certos cuidados. Então, saiu no mês passado o consenso de arritmia em atletas, né? E aí ele fala de esportistas e atletas, e ele fala exatamente isso. Olha, diagnóstico de arritmia não é diagnóstico de nunca mais fazer atividade física. O que nós temos que fazer é avaliar, entender qual é esse tipo de arritmia, entender como é que funciona, e aí, em cima disso, tratar, dar o melhor tratamento e liberar a pessoa para atividade física. Porque os malefícios de não fazer atividade física, de não treinar, são infinitamente maiores do que o de treinar, mesmo tendo uma doença cardiovascular, entendeu? Perdi. O ponto só é assim, controlada, né? Então, não é proibido treinar, não é proibido voltar aos treinos, manter corrida, por exemplo, quem tem arritmia, mas tem que estar acompanhado e tem que estar medicado quando necessário. Tá certo. Professora, mais uma dúvida bastante comum que o pessoal sempre tem. Vou começar a correr. Estava numa vida sedentária, com aumento de peso, eventualmente descobri ali que estava correndo essa série de riscos para a minha saúde e resolvi mudar. Vou começar agora uma atividade física, vou mudar a alimentação, vou para academia, vou correr. Preciso fazer um check-up prévio? Tem alguma coisa ali que é mais importante de fazer? Ou eu posso começar sem esse tipo de cuidado e tomá-los depois? Então, é assim, se a gente for, vamos pela literatura, tá? Para pessoas, a literatura, ela divide, assim, os praticantes de atividade física, os atletas, enfim, em duas partes por faixa etária. Abaixo dos 35 anos e acima dos 35 anos. Na verdade, para a literatura, acima dos 35 a gente já está mais idoso, entendeu? Então, as doenças já são outras. Eu sinto isso depois que passei dos 35. E aí, abaixo dos 35 é outra coisa. Então, tem essa divisão, abaixo dos 35, acima dos 35. Abaixo dos 35 anos, o que a literatura fala é o seguinte, se eu quiser fazer a atividade física, né, o esporte, o ideal, aí a gente tem duas vertentes, a vertente americana e a vertente europeia. Na vertente americana, eles falam assim, olha, uma anamnese, ou seja, uma consulta, né, com todo aquele questionário, e um exame físico detalhado. Caso não tenha nada, legal, abaixo dos 35 anos, tchau, você está super liberado
para praticar atividade física. Mas eu falo que a gente tem que tomar um super cuidado para olhar isso, ainda mais considerando os americanos, né? Os norte-americanos, eles são super, contudo, até espanta falar assim, mas eles não fazem nada. É assim, se tudo for negativo, se você der não para todas as respostas. Então, assim, alguém morreu do coração na família? Não, ninguém. Meu avô morreu. Pô, peraí. Então, você já saiu daquele nada para você ser investigado, entendeu? Tem hipertensão na família, tem. Então, sim, eles vão triando, e aí por isso que são perguntas muito não só objetivas, quanto bem extensas, assim, para entender mesmo um geral do seu histórico pessoal e familiar, e aí qualquer sim, você vai para uma avaliação mais detalhada. Mas, no geral, eles falam, anamnese, exame físico, treinar. O protocolo europeu, ele fala, olha, é o seguinte, a anamnese, exame físico é bom, mas eu preciso de pelo menos um eletrocardiograma, que é aquele eletro de repouso. Aí eles falam que, realmente, no eletro, se um eletro avaliado por um profissional com experiência, consegue diagnosticar e detectar diversas doenças que mais matam abaixo dos 35 anos. Isso. Na nossa diretriz brasileira de cardiologia do esporte, a gente fala que, assim, isso é o ideal. Se puder fazer um teste ergométrico, e aí, dependendo da idade, dependendo dos fatores de risco, um ecocardiograma, e aí, dependendo também dos resultados, um Holter, ou até partir, por exemplo, para uma ressonância, de acordo com o que for encontrando nesses exames iniciais. Isso até 35 anos. Acima dos 35 anos, o ideal é uma prova de esforço, né? Ou seja, um teste. Pelo menos um teste ergométrico, e se puder, obviamente, um teste ergospirométrico. Então, essa seria o ideal. Na prática, eu falo assim, né? E aí tem até alguns colegas que a gente conversa sobre isso. Tem um colega que é bem ferrenho em falar assim, olha, caramba, se a pessoa não tem como avaliar, ela vai simplesmente não fazer atividade física porque ela não conseguiu passar num médico? É muito pior que a pessoa não faça atividade física só porque não conseguiu passar no médico, do que ela comece a se exercitar antes de passar no médico. Então, de certa forma, eu concordo com ele, né? Mas, a partir do momento em que a gente já parte para um treinamento mais organizado, para fazer uma prova, para isso, é importante que passe por uma avaliação. E assim, pela minha experiência, o teste de esteira, né? Ou seja, ou ergométrico ou ergospirométrico, eles são realmente muito importantes para a gente determinar tanto alterações, como poder falar, olha, ok, você está mais tranquilo para correr. Ou para praticar, né? Atividade física no geral. E depois que a gente inicia essa prática, com que frequência seria interessante repetir esses exames? Tá, isso aí é outro ponto, né? Porque tem gente que fala assim, mas eu passei no médico. Aí você fala, quando? Acho que faz uns 5, 6, 7, talvez 10 anos, né? Eu não tinha nada. Ou, nossa, minha pressão tá alterada, mas como assim? Quando eu passei no médico, não tava. Mas quando você passou no médico? Há 3 anos atrás. Nosso corpo muda, né? Então, ainda falando, né, da literatura, o pessoal da Itália, eles fizeram um recordatório e eles mostraram que, assim, diminui muito a chance de morte súbita, né, quando você faz uma primeira avaliação, mas diminui muito mais, e é, tipo, até muito mais importante, quando você faz o acompanhamento. Então, quando você reavalia anual as pessoas que estão praticando atividade física, que você consegue pegar nos anos subsequentes, também muitas coisas, e coisas que você não pegou numa primeira avaliação. Então, não necessariamente eu fiz uma primeira avaliação, eu posso... as doenças, elas podem se desenvolver, né, com o tempo. Então, essas avaliações subsequentes, elas são extremamente importantes. Eu tenho visto que algumas provas têm exigido para inscrição ou para retirada do kit a apresentação de um atestado médico com até 1 ano de validade. E tenho visto também muito corredor reclamando dessa exigência. Então, é adequado, é correto. É correto. E vou falar para você, depende
do nível, assim, depende do volume que está correndo, do tipo de prova, meus pacientes me vêm com mais frequência. Então, tenho vários pacientes que são ultramaratonistas, ou que são maratonistas que não de uma maratona só no ano, como a imposição realmente ao organismo é grande, né? Como desgasta. Então, eu olho eles, a gente faz as avaliações, os exames, e já aconteceu sim, não uma ou duas vezes, por estresse mesmo do organismo, por um overreaching não funcional, que é quase um overtraining, dá alterações cardíacas que podiam ter levado à morte, por exemplo. Então, já peguei não uma ou duas vezes isso. E aí veio de, tipo, 2 maratonas direto, ou tem um que começou a ter bastante arritmia, né, algumas alterações, e aí ele falou, poxa, mas esse ano eu tô tão tranquilo, isso era, sei lá, maio. Falei, esse ano está tranquilo, mas e o ano passado que você fez? 2 maratonas, mais uma ultra, esse ano teu corpo tá cobrando o que você fez o ano passado. Então, isso pode acontecer, por isso que tem que acompanhar, não adianta. Então, maravilha. Mantendo a frequência do acompanhamento, garantindo que eu não tenho nenhuma doença que vai eventualmente me causar uma morte súbita. Como é que esse acompanhamento e esses testes vão servir, vão me trazer parâmetros que o meu treinador possa usar para eu melhorar minha performance? E quais são esses parâmetros? Então, bom, assim, se a gente for falar do ergométrico simples, na verdade, se for bem feito assim até o final, se for efetivamente máximo, ele vai te dar a frequência cardíaca máxima que você atingiu, e aí você pode tentar, pode calcular as zonas ali pela frequência, é uma opção. Falo melhor ter algo do que não ter nada. Se você tem o ergospirométrico, aí dali a gente determina os limiares ventilatórios, ou seja, que são os marcos de mudança do seu metabolismo, e aí você vai ter todas as zonas de treino, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. E aí, com isso, você vai conseguir otimizar o seu treino. Então, por exemplo, eu sempre falo assim, eu brinco, né, com o paciente, falo, tá, você tá fazendo tiro para que velocidade? Eu tô fazendo tiro para 15, ok. Aí você vai lá no teste e o segundo limiar dele, que é o marco ali para o início da zona 4, que é a zona, né, que você inicia os intervalados, é 18. Aí eu brinco, você tá fazendo qualquer coisa menos um tiro, porque você não tá dando estímulo para o seu organismo de tiro, que é o que você teoricamente queria. Entendeu? Então, assim, esse é o jogo, né? Esse é o ponto. Você consegue determinar certinho qual a intensidade daquele tipo de treino que você está propondo, porque é o estímulo que você está propondo para o seu organismo. Da mesma forma que, às vezes, o pessoal fala assim, só vou soltar, tô fazendo um regenerativo. E aí tá fazendo um regenerativo, mas tá rodando na zona 1. Falou, na verdade, você não tá fazendo regenerativo, você tá cansando o seu corpo, dando um estímulo para ele que não é o estímulo que ele tem que ter naquele momento, porque o momento do treino em zona 1, que é o regenerativo, é momento de regenerativo. Não é momento de estímulo de zona 2, por exemplo. Então, isso com esses dados, você tem certinho qual estímulo você está dando, se o que você está querendo fazer é o que você está entregando, e também ajuda bastante no desenvolvimento de consciência corporal, que é uma coisa extremamente importante para ir para as provas, principalmente para as provas mais longas. Como é que eu programo uma prova? Eu brinco assim, né? Eu vou e saio correndo. Não, eu não vou e saio correndo, entendeu? Eu pego e começo a prova e o que der, deu. Não, né? É meio estilo kamikaze. Então, eu não posso fazer isso. Se eu tenho as minhas zonas, eu me preparei, eu tenho consciência corporal, eu consigo certinho fazer uma programação da minha, né, da minha prova, consigo fazer, né, o que a gente chama de split negativo, que é a segunda metade mais rápida do que a primeira, que é o ideal, né, é o modelo de prova dos vencedores das maratonas, e aí eu consigo me controlar de uma forma mais adequada e é muito mais difícil que eu quebre na prova. E assim,
já me aconteceu, inclusive na minha primeira meia maratona, foi uma coisa que me marcou bastante, que eu cheguei no final percebendo que, assim, dava para ter ido muito mais rápido. Com esse tipo de acompanhamento, a gente também consegue evitar esse tipo de erro para menos, né? Com certeza absoluta. Porque aí você sabe do que você é capaz. Então, e tem uma coisa importante, lógico, né? Tem gente que vem, assim, por exemplo, eu tô indo para agora, né? A gente tá na boca de Nova York, vai, eu tô indo para a maratona de Nova York. Tá, a maratona é daqui 20 e poucos dias. Eu vou fazer meu teste agora. Não, claro, é importante fazer, é importante você ir mais tranquilo no sentido de não ter nenhuma alteração, mas assim, então agora eu vou determinar meu ritmo de prova e vai dar, a gente sabe do que você é capaz, mas o ideal é sempre que o quê? Que você faça no início do ciclo para acompanhar e para que você trabalhe essa evolução. E aí trabalhe essa consciência corporal, trabalhe tudo isso, e aí refaça, vai, próximo da prova, aí sim, para fazer uma nova otimização, e aí zerar, e ir tipo, totalmente zerado para a prova, sabendo o que você pode. Então, o melhor cenário é fazer um teste no começo do ciclo para conseguir programar o treinamento e depois fazer o novo ao final só para afinar a estratégia de prova. Isso, Se eu exatamente. fizer só no Esse é o final, eu perco parte do processo. Na verdade, você perde os maiores ganhos, porque você usando esses dados para treinar é que vai fazer você melhorar, assim, e é absurdo. Uma vez eu apostei, né, com um paciente meu, porque tá há muito tempo comigo, e aí na época eu falei assim, não, eu tô cansada, porque eu não aguento mais, faz uns 3 testes seus que, meu, dá o mesmo resultado. Sim, pô, você tá, o primeiro limiar é o mesmo, o segundo é o mesmo, o pico é o mesmo, o seu teste parece que eu tô repetindo o seu teste, sabe? Ctrl+C, Ctrl+V aqui no teu teste, não quero. E você não melhora, você tá batendo lá, você não tá melhorando nada e, poxa, não é por aqui. Claro, tudo bem, tem o sentido de, não, eu não vou... Não vou dizer que não serve para nada, porque obviamente serve para esse acompanhamento, né, para ver como o coração dele, o pulmão estão performando, mas no sentido de performance, ele tá, eu brinco assim, né, jogando dinheiro no lixo, porque ele poderia estar aproveitando infinitamente mais do que ele pode, do que ele está aproveitando. E aí, eu falei para ele, olha, é o seguinte, você vai vir fazer teste e você vai treinar nas zonas. Por mais que você ache absurdo, por mais que você ache que, tipo, a zona 2, que é ele estava treinando para maratona, que é a zona mais importante para maratona, falei, você vai treinar certinho como eu falar para você, né, em termos de zonas. E aí você vai reavaliar comigo em 3 meses. Se não tiver mudado, eu falei, meu, você acompanha comigo 1 ano, não vou te cobrar nada. Mas se tiver mudado, você vai ter que vir bonitinho a cada esse período e treinar certo. Não, beleza. E aí deu 3 meses, ele falou: olha, eu vou voltar, mas assim, eu nem preciso falar nada, porque eu estava empacado, agora eu já fiz meia, eu baixei tempo, eu já fiz 10, eu baixei o tempo, e assim, isso é nítido que eu vou chegar para a maratona e vai baixar o tempo, e aí foi o teste dele que melhorou absurdamente. Ele falou, tá bom, você ganhou a aposta. Aí eu brinco que às vezes eu fico feliz de falar eu te avisei, e às vezes eu não gosto de falar eu te avisei, né, porque às vezes não é uma coisa boa. E, Então, doutora, com esse teste, a gente consegue fazer uma predição, uma estimativa de o tempo que a pessoa consegue fazer na prova? E com totalmente. isso, qual que é o nível de precisão desse resultado? Olha, tirando assim, óbvio, eu falo que maratona também tem muito cabeça, né? Então, isso é uma coisa que o teste não prediz, né? Então, mas digamos assim, que você tá mentalmente, né, ou emocionalmente preparado para a prova, é, nossa, é muito alto. Tenho até a história de um paciente que eu brinco, né? E a gente sempre brinca. Ele foi até
o mês passado, e a gente até brincou com isso, porque sempre que ele põe algum objetivo grande, né, acaba que a mulher dele engravida, né? Aí eu até brinquei com ele, já foram 2 vezes. Aí eu brinquei com ele, eu falei: "Olha, tipo, o próximo objetivo, só lembra de avisar sua mulher antes, né?". E aí, numa das provas, que foi o primeiro desafio dele, ele ia para Amsterdã, e aí ele falou para mim, aí a gente ia começar o ciclo bonitinho e tal, mas aí com tudo isso ele acabou não conseguindo treinar tanto quanto ele queria, se dedicar tanto, óbvio, né? Eu falo que assim, é vida real, né? Então, e é com isso que a gente tem que lidar. E aí ele voltou um pouco antes da prova, ele falou: "Doutora, e aí, o que que eu faço?". Eu falei: "Bom, você vai para 5h30, com 5h30, pelos testes dele, né, eu falei: "Com 5h30 você termina tranquilamente, você anda no dia seguinte, né, você tá super bem, e eu te garanto que você termina, do jeito que você tá". "Não, beleza". E aí ele foi e tal, no dia da prova, ele me manda a foto do relógio, pace médio, 5h30. Então, assim, cravou perfeito. E aí depois ele voltou, estava até dando uma entrevista falando, e aí ele brincou assim: porque minha médica é uma bruxa". Eu falo: "Poxa, você já ter falado que a sua médica é super legal, que a sua médica é incrível, que ela super falou as coisas, mas você fala que eu sou uma bruxa", assim, em rede nacional, né. Por quê? Porque em cima do teste eu consegui falar para ele: "Se você for nesse pace, se você for dessa forma, você termina". O objetivo naquele momento, por tudo que ele passou dentro do ciclo, era terminar a prova. Então, a gente foi para isso. Já teve outras pacientes que teve uma paciente que foi para Berlim, era a primeira maratona dela, e aí a gente fez uma programação de split negativo para ela, chegou lá, fez bonitinho, e assim, aí tanto é que eu falei: "Os 5 finais eu não vou colocar, porque assim, tá bem, vai". Estava super bem, foi. E primeira maratona fez 3:26. Então, né, ainda mais para mulher e tal, foi super bem. Então, assim, com o teste a gente consegue predizer, ajustar treino e ajustar a estratégia de prova, assim, facinho. Doutora, e em média, quanto custa para realizar um teste desse? Já que, voltado à performance, imagino que os planos de saúde não devam cobri-los, né? Então, tem alguns lugares que ainda fazem pelo plano de saúde. Claro que, assim, às vezes tem algumas limitações. Então, por exemplo, nos laboratórios mais tradicionais, as esteiras, elas vão até, por exemplo, no máximo, via de regra, 16 quilômetros por hora. E aí você fala assim: "Ah, 16 é muito, eu não corro a 16". Tá, você não corre a 16, não é teu pace médio, mas por 1 minuto, eventualmente você consegue ficar 16, então pode ser que você chegue. E aí a gente acaba tendo que lançar mão de alguns, protocolos com inclinação, e aí acaba perdendo sentido para um corredor, né. E a gente falando de determinar pace, além de frequência cardíaca, né, velocidade barra pace, além da frequência cardíaca. Então, mas tem alguns lugares que sim, que fazem, que até fazem por alguns convênios, tá? A maior parte dos convênios acaba cobrindo no reembolso, então você vai fazer no particular, da entrada lá no os que têm reembolso, da entrada no valor, pelo menos algum valor você tem de volta. Tem alguns até que pagam muito bem, pagam até muito mais do que a maioria dos lugares cobra. Alguns não, né, eu falo, convênio tem de tudo. E a gente acha teste aí de, vai, 500 a R$ 1.500, dependendo do local. Dependendo só do local? Ou tem diferentes técnicas que podem ser aplicadas, diferentes Dependendo procedimentos? do local. Não, depende do local mesmo, da região, às vezes da demanda, enfim, sim, depende muito disso mesmo. Não, técnica não, tem gente até com equipamentos que não são até dos mais precisos, né? E que às vezes até cobram mais do que dos outros equipamentos. Então é muito demanda local mesmo. E tem, além desses que a gente já conversou, algum outro teste que dá para ser feito voltado assim a essa questão de performance, de melhora de treinamento? Ou o ergo espirométrico já é, com lactato, já é bastante completo? É assim, ó,
Você falou uma coisa que você bateu num ponto que agora é interessante, né? O ergospirométrico, o teste ergospirométrico e o teste de limiar de lactato, eles não devem ser feitos juntos, porque eles devem ser feitos com protocolos diferentes. E, na verdade, eles te dão o mesmo resultado. Então, quando eu falo do teste ergospirométrico, o que eu estou fazendo? Eu estou determinando os limiares ventilatórios, ou seja, da respiração. Quando eu falo do teste de lactato, eu estou determinando os limiares de lactato, que, na verdade, ambos marcam mudanças no metabolismo. Então, eles são os mesmos. Só que para serem executados, o protocolo é diferente. Por quê? Quando eu estou avaliando pela máscara o ergospirométrico, eu estou avaliando a respiração. E a respiração, ela muda instantaneamente quando vai mudando a intensidade. Então, se eu aumentar a intensidade agora, você está correndo a 8, eu aumentar para 9, você já aumenta a respiração para 9, para você se ajustar. Se eu aumentar para 10, você já aumenta a respiração. Se eu aumentar para 11, você já... Então, assim, você vai fazendo esse incremento na hora. É alguma coisa automática. Quando eu falo da avaliação de lactato, do momento em que aumenta a intensidade, que aumenta a demanda do meu corpo, até que o sangue circule, até que produza um lactato lá no músculo, que aquele sangue circula e chegue na ponta do dedo ou no lobo da orelha, para eu medir, não é imediato. Então, eu preciso de um tempo para que esteja estável, que esteja naquela velocidade, para que corresponda àquela intensidade de exercício que eu tô. Diferente da respiração, que se eu tiver mudanças bruscas, são as mudanças de metabolismo. Só que se eu deixar muito tempo no mesmo estágio, eu acostumo, eu faço um platô, né? E aí, depois, quando eu for mudar de intensidade, ele vai mudar a inclinação, ele vai mudar o padrão, simplesmente porque eu mudei a intensidade. Então, os testes da ergospirometria, ou seja, né, da máscara, eles têm que ser testes mais contínuos, a gente fala que são os testes em rampa, até que a gente muda a intensidade em até 1 minuto. E os testes de lactato, eles têm que durar pelo menos 2 a 3 minutos em cada estágio, para dar tempo de fazer todo esse processo e chegar para você entender que aquele lactato que você está medindo realmente está relacionado àquela velocidade. Senão, ele vai estar relacionado à velocidade anterior ou algumas outras. Então, para tirar esse erro, são estágios mais longos. Então, eles não podem ser feitos. Às vezes tem lugares que falam, vou fazer, nossa, faça o teste no ergospirométrico e ganha o lactato. Se forem dias diferentes, se protocolos diferentes, ok. Se não, esquece. É gato por lebre. E tem alguma vantagem de um em relação ao outro? Ou a gente vai medir por vias diversas exatamente a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Eu falo que, na verdade, o que acaba sendo mais viável, entendeu? Então, eu lembro quando eu fiquei no Centro Olímpico Alemão, né? Eles faziam o ergospirométrico e aí depois eles reproduziam, né, o teste de lactato e aí eles confirmavam com a dosagem de lactato. Então, é como eles faziam, tipo, prova, sabe, teste, reteste, entendeu? Então, você vai lá, faz o teste, o ergospirométrico, e depois ele produz um protocolo para que se enquadre dentro daquelas velocidades que ele achou no ergospirométrico, e aí eles dosavam o lactato para ver, realmente os limiares de lactato estão batendo. Para otimizar mais ainda o treinamento. Mas, assim, né, era um centro olímpico. É um excesso de preciosismo, coisa que nós, amadores, desnecessário. E além desse teste, tem algum outro que traga algum resultado relevante? Então, assim, eu acho que se a gente for falar de performance, o ergospirométrico, ele é meio a concurso, sabe? Não dá muito pra gente para concorrer com ele, tá? Mas um teste que eu gosto bastante, eu acho que é muito importante também, na verdade, 2. Falando num contexto de avaliação geral, assim, né, tanto para otimização de treinos e tudo mais, um deles é a calorimetria indireta. Não sei se você já ouviu falar da calorimetria indireta. Isso eu não conheço.
Calorimetria indireta é um que você vai usar a máscara, a mesma máscara do ergospirométrico, só que em repouso. Você vai ficar de 15 a 20 minutinhos deitado e ela vai medindo a sua respiração enquanto você tá no repouso. Eu brinco assim, você tem que ficar quietinho, mas não pode dormir. Então, não pode ficar se mexendo, não pode mexer no celular, tem pacientes que têm Já não consigo fazer. problemas sérios com isso, exatamente. E, então, nesse caso, a gente mede o quê? O metabolismo no repouso. Então, é assim, tem gente que chega lá falando assim, ai, porque meu metabolismo é lento e tal, e aí você vai fazer esse exame, a calorimetria indireta, que mede exatamente quantas calorias você gasta em repouso. Eu brinco assim, que é a taxa metabólica basal. Quantas calorias você precisa para sobreviver se você ficar deitadinho na cama, assistindo Netflix, sem se empolgar muito, sem sair para ir no banheiro, também não pode tomar Coca-Cola e nem comer a pipoca. Mas quanto você precisa de calorias, ingerir de calorias para sobreviver, tá? Que é o mínimo. E aí depois você adiciona das atividades de vida diária e tal, e o exercício para entender quantas calorias eu tenho que consumir. Isso é super importante quando a gente fala de emagrecimento. Óbvio, se eu tô com um metabolismo super lento, e aí eu vou colocar uma dieta em cima do que seria o ideal, do que seria o normal, acabou, né? Destruir minha dieta. Então, não consigo fazer o melhor possível. Se eu tenho a calorimetria, eu sei, realmente tá baixo o meu metabolismo, então eu tenho que consumir menos calorias do que teoricamente eu poderia. Tá, não sou feliz. Mas tem o outro lado, que é o meu metabolismo é muito rápido, e se eu consumir aquilo que eu deveria consumir, mais o treino, eu vou ficar em déficits calóricos muito altos, e isso pode me predispor a um overtraining, ou ao que agora o pessoal até tem falado bastante, que é a síndrome de deficiência energética. Que é aquela história, eu não tenho calorias o suficiente para o que eu produzo. Então, do que eu preciso, né, para viver mais o exercício. Indiretamente tem uma influência aí na performance, né? Completamente. Imagina assim, se você não colocar combustível no seu carro, ele vai andar? Não anda. É isso. Você está andando com o carro sempre com o tanque na reserva. É isso. A deficiência energética é isso. É você chegar e não conseguir consumir o que o seu corpo precisa para sobreviver. Déficits pequenos acabam combinando, né? Acabam resultando em emagrecimento. Ok. Déficits muito grandes, eu vou emagrecer muito. Até vai, mas aí tem muita perda de massa muscular, aí tem propensão para lesão, então aí muda, aí o parâmetro muda, assim, não é só aquilo, sabe? Salvo engano, você falou que eram 2 os exames interessantes. Exato. E aí, então esse é um ajuste importante. E aí o outro, e tudo depende muito de como você vê, tá? E obviamente qual equipamento também, é a bioimpedância. Por quê? E é para ver percentual de gordura? Não, tá? Não é para isso. Mas sim para ver quanto de massa muscular você tem e como é a distribuição dessa massa muscular. Então, por exemplo, eu tenho uma diferença de massa muscular muito grande de uma perna para outra. Se eu tiver isso, quer dizer que eu estou forçando mais essa perna. Se eu tenho mais de 5% de diferença, eu tenho, um maior risco de lesão. Se eu tenho 10% de diferença, eu tenho um risco muito grande de lesão. Eu falo assim, vai lesionar. Agora ou daqui a pouco, vai lesionar. Então, é bem importante porque eu consigo ajustar os treinamentos de força, entender o que está acontecendo ali na corrida, eventualmente uma biomecânica minha que está errada, alguma questão aí que eu preciso ajustar, alguma questão que eu preciso ajustar na musculação, no meu treino de fortalecimento, para que chegue lá na corrida eu não lesione, por exemplo, a perna forte, porque eu tive um overuse, um excesso de uso da perna forte, e aí ela pode lesionar, e normalmente é bem comum.
ou eu não lesione a perna fraca, que é aquela que não aguentou a demanda. A outra sempre roubava para ela, e aí quando eu precisei dela, ela não deu conta. Interessante, eu acho que eu já passei por um quadro desse e talvez tenha conseguido corrigir sem querer. Então, isso é Porque muito comum. eu tive poucas lesões, faz aí 7 anos que eu corro. Acho que eu me machuquei umas 3 ou 4 vezes só, mas foram assim, em sequência e todas na mesma perna. E nesse, né, mais ou menos nessa época, talvez até um pouco depois que eu superei essa situação, eu sempre tinha uma percepção, talvez até um pouco psicológica, não sei, mas de que uma perna fazia mais força que a outra quando eu estava correndo. Das que uma perna de fato fazia força e a outra meio que só ia apoiando para eu não cair. E aí, essa perna que não fazia força sempre era a que machucava. Aí Até depois... não é tão o mais comum, né? O engraçado é que é mais comum o pessoal lesionar a mais forte, porque é aquela que você exige mais. Uhum. Mas eu brinco, Depois... né, que as lesões, a doença não lê livro, né? Então ela se apresenta como ela quer, literalmente. E aí é isso, aí você tem que ajustar os treinos. E aí, se você tivesse feito essa análise da bio dessa forma, você já teria ajustado seus treinos de fortalecimento, teria feito educativos, teria dado uma olhada melhor na sua biomecânica de corrida, e aí, consequentemente, talvez você teria, reduzido aí uns 50% aí dessas lesões. Acabou dando certo. Não me machuquei mais, já faz bastante tempo que eu não tenho esses problemas. Ótimo, isso é bom. Vamos falar um pouquinho da parte de organização de provas, que é uma coisa que me chamou bastante atenção. A principal dúvida que eu tenho é a seguinte: como é que é feito o planejamento de modo geral para uma prova? Depende. Assim, E assim, depende. de forma bastante superficial, claro. Eu falo assim, depende, porque fato é, tem provas que o produtor chega e fala assim: olha, eu quero contratar um posto, uma UTI, uma básica, por exemplo. Um posto, uma ambulância UTI, uma ambulância básica e tal, tá? Aí você olha e fala assim: tá, quantos quilômetros você tem? É, como é que é o percurso? Como é que é isso? E aí, né, você vai olhar o planejamento e tem produtor que fala: não, olha, eu tenho a seguinte distância, meu percurso é mais ou menos esse, e aí faz-se uma análise para onde são os pontos, para a gente conseguir atender toda a prova, não deixar sombras, né? Não deixar lugares que não conseguem ser atendidos ou que demoram muito o atendimento. Então, a gente tem de tudo isso. A gente vai sempre, né? Aí eu falo dos produtores que a gente trabalha, falo, eu brinco que assim, eu sou a pentelha, né? Porque, não dá. Ai, mas nessa prova não tem dinheiro. Não, mas, vamos fazer assim, mas vamos fazer assado. Por quê? Visando a segurança e visando olhar aquilo. Então, eu brinco que aos poucos a gente vai também meio que educando os nossos, né, os produtores. Eles vão, eu falo, é uma educação mútua, né? Eles, a gente, eles. Da onde a gente pode chegar para entregar a melhor estrutura ali para a prova, né? E para ter segurança naquilo que a gente está fazendo. Então, essa organização ela varia conforme a distância, mas também Conforme a distância, conforme o percurso. Assim, uma prova total. mais plana, mais tranquila, num dia mais fresquinho, vai ser diferente de uma prova cheia de subidas, por exemplo. Sim, também vai ser diferente, por exemplo, se é uma prova que larga num lugar e chega em outro lugar, ou se é uma prova que larga num lugar e chega no mesmo lugar. Se, por exemplo, é uma meia maratona, que são 2 voltas de 10, ou se é uma meia que vai e volta, ou se é uma meia que sai de um lugar e chega no outro. Então, a gente tem toda essa diferença. Quantidade de público também faz muita diferença. Se é uma prova para 1.000 pessoas, mesma meia maratona, vou manter aqui na meia, mesma meia maratona, se é para 1.000 pessoas ou se é para 10.000 pessoas, muda completamente. Então, é isso. Qual que é o tipo mais comum de atendimento que acontece nas provas? Bom, se eu for falar assim de comum, o que a gente mais pega, tá?
cãibra, contratura muscular, é meio ao concurso. A gente tem tido bastante aqui em São Paulo de atendimentos assim, porque sabe aquelas tartaruguinhas da rua? O pessoal caindo nas tartaruguinhas. Então, a gente tem bastante disso. E tem uns lugares que eles estão refazendo e tudo mais, aí o pessoal às vezes não vê, tá prestando atenção em outra coisa, e às vezes no celular, às vezes no amigo, às vezes ouvindo música, e aí estão beijando o chão ali. Eu brinco, poxa, estava tão carente assim que você resolveu beijar o chão? Então, mais comum mesmo é esse, tá? Mas a gente tem o que é mais... que é mais grave, né? E o que acontece também bastante. Então, é claro que eu não posso comparar quantidade de atendimentos, tá? Mas o que é comum em provas é a hiponatremia, que é a baixa de sódio, e a hipertermia, que é o aumento da temperatura fora do normal, com redução do nível de consciência, com alteração neurológica. Então, essas são duas coisas que a gente vê muito, tá? Muito mesmo. E, claro, é o que eu falei. Por prova, vai. Se eu tenho uma hiponatremia para 30 câimbras, entendeu? Mas ela acontece, ela tá ali. E com certeza, essa uma hiponatremia, ela dá infinitamente mais trabalho do que as 30 câimbras. Como é que a gente pode fazer para evitar de ser esse um paciente com hiponatremia? Isso é muito importante, viu? Então, hidratação e reposição dos eletrólitos adequado. A gente sempre fala assim, eu falo que a gente sempre ouve, né? E acho que desde na faculdade de educação física, a faculdade de medicina, sempre eu via assim: tem que falar para se hidratar, que se sentiu fome já tá desidratado, já isso. Sentiu fome, não, sentiu sede, já tá desidratado e tudo mais. Mas assim, tem que tomar cuidado. Porque se eu tomo muita água e aí eu tô suando, quando eu tô suando, a gente perde sal. Tem gente até que fica branco, né? Você olha assim, a pele da pessoa tá branco, né? Então, se eu tô botando muita água e eu já tô perdendo o sal, o que que acontece? Eu tô diluindo aquele sódio que eu tenho no meu sangue. E aí, consequentemente, eu posso ter essa baixa de sódio e esses sintomas todos. Tá? Como é que eu previno isso? Basicamente, organizando a minha reposição de sódio. Hoje a gente tem vários géis de carboidrato no mercado, e aí, assim, a maioria das pessoas que corre prova acima, de 45 minutos, sai com seu gelzinho de carbo para repor. Tem vários hoje no mercado que tem uma quantidade legal de sódio, que conseguem fazer essa reposição em conjunto. Então, eu não preciso nem de uma outra substância, nem de outra coisa para isso. Eu posso até usar o próprio gel. Mas tem que ficar muito atento, porque às vezes até a mesma marca de gel, ela tem quantidades diferentes de acordo com o sabor. Então, eu uso o gel da marca X. Legal. Tá, qual sabor da marca X você usa? Porque o sabor Y e o sabor Z, eles têm quantidades de sódio completamente diferentes. Às vezes um tem 30 miligramas e o outro tem 200 miligramas. Então, nesse naipe de diferença. E... Desculpa interromper o raciocínio. Não, imagina. Essa é uma opção. E a outra opção hoje é também, a gente tem as cápsulas de sal, nós temos agora pastilhas, tem os sachêzinhos para você diluir também. Então, hoje a gente tem bastante opção para fazer essa reposição e evitar a hiponatremia. E mesmo assim, tem bastante hiponatremia. E tem alguma quantidade ou alguma forma de medir o quanto eu preciso repor durante uma prova? Então, isso é bem individual. Literatura fala que você deve repor em torno, a cada 45 minutos, 1 hora, você tem que repor em torno de 300 a 400 miligramas de sódio. Mas depende muito, porque depende do dia, depende da pessoa. Então, por exemplo, eu suo muito, ou não, eu suo pouco. Então, para quem tem uma sudorese mais
né, excessiva, precisa repor mais. Para quem não sua tanto, repor menos. Se está no inverno ou se está no verão, isso muda também. Mas, de qualquer forma, tem que repor. Às vezes a pessoa acha, no inverno não preciso repor porque eu não suo tanto. Ok. Só que você toma bastante água. E você quer manter a mesma quantidade de água que você toma no verão, no inverno. O que você está fazendo? Diluindo seu sangue do mesmo jeito. E aí você opta por não repor porque, não tá calor e eu não tô suando tanto. Então, não só isso que eu tenho que pensar, não é só na perda, mas é também no que quanto eu tô diluindo. E tem alguma forma de perceber que isso está acontecendo? Ou quando eu me der conta, já foi? Então, os sintomas de hiponatremia, né, eles começam desde, assim, uma dor de cabeça, uma cefaleia, náusea, desconforto gastrointestinal, vômito, aí até redução do nível de consciência, até estados de coma e pode levar à morte. E, por exemplo, estou no meio da prova, comecei a sentir uma dor de cabeça ali. Dá tempo de repor e salvar? Ou Dá, dali dá, para frente está tudo perdido? dá sim. Tem alguns estudos que falam que quase 15, 20% dos atletas, uma quantidade bem alta, chega com algum grau de hiponatremia no final de uma prova, principalmente de uma maratona. E então, assim, sim, isso e sem sintoma nenhum, entendeu? Então, não são pessoas que são atendidas na área médica. Chegam com sintomas e depois, comeu normal à tarde, tal, já repôs e tá tudo certo. Então, a E em gente tem relação à hipertermia, como é que a gente percebe e como é que evita? a hipertermia. Bom, o problema da hipertermia é assim, é mais difícil de você ter os sintomas, de você quantificar isso, tá? Mas usar roupas, por exemplo, sabe aquele pessoal corre de preto, meio agasalho e tal, naquele calor do Saara. Isso é um fator de risco. O uso de cafeína em excesso também. Alguns tipos de medicamentos que aumentam muito a frequência cardíaca ou que desidratam também são fatores de risco. Treinar quando tem febre, quando já está doente, também é um fator de risco. Horas mais quentes do dia também é um fator de risco. E a gente precisa ir mantendo. E outro fator de risco que eu vejo que, assim, é o concurso, tá? São as pessoas que estão, assim, naquele overreaching não funcional, naquele início de overtraining, o corpo já não tá aguentando, o corpo já tá bem desgastado, aí vão para uma prova, normalmente uma meia, e acabam parando, né, às vezes no meio, ou às vezes até conseguem, vai cruzar a linha de chegada, mas com o heat stroke, né, que é a hipertermia, aí, que é como se o corpo tivesse exausto e o cérebro não conseguisse regular a temperatura. Superaquece, sabe o carro que superaquece? É isso que acontece. E meia maratona é onde mais tem problema. Olha, assim, pela nossa experiência, a meia é meio a concura, assim, disso. Acontece em 10, acontece em 5, acontece, mas meia é a maior quantidade, assim, de Mais atendimento. até do que em maratona. Proporcionalmente, sim. Proporcionalmente acaba sendo, pelo menos na nossa experiência. Mas a gente sabe que maratona, e aí depende, né, da maratona, do lugar da maratona e do número de pessoas, né? As majors que a gente tem são 30 mil pessoas e tal, não dá para comparar, e aí tem muito caso, né? Doutora, para a gente encerrar, teve algum caso, algum atendimento que a senhora precisou fazer que ficou marcado, não só pelo desfecho, mas por algum acontecimento diferente do normal, assim? Putz, assim, nossa, casos a gente tem diversos, assim, é, tenho alguns, eu acho que os casos que mais, via de regra, mais me marcam, assim,
são os casos de hipertermia, os casos de heat stroke. É aquele que você tem que ter o timing perfeito, é aquele que se você desespera e resolve levar para o hospital, a chance do paciente não sobreviver no hospital, coisa que ele tinha mais chance de sobreviver com você, assim, é muito grande. Então, os meus casos mais graves de hipertermia, acho que são, assim, os que acabam me marcando mais. Tenho 2 que foram, assim, meus primeiros casos. Um deles está comigo até hoje no consultório. E, assim, são casos que eu lembro de detalhes, eu lembro de tudo que aconteceu. E acaba pegando. Eu brinco que são pessoas que, tipo, só me reconhecem, ou só me conhecem no dia seguinte. Porque durante todo o atendimento a pessoa depois não lembra de mim. Eu até brinco com eles, eu falo: "Nossa, fiquei horas com você e você nem lembra de mim, que sacanagem". A consciência E fica realmente bem prejudicada nessa situação. fica bem prejudicada. Então, assim, temos, acho que são os que mais me pegam, sabe, são bem graves. Graças a Deus nunca perdemos ninguém por heat stroke, né, por hipertermia. A gente preconiza sempre ter a TINA, sempre ter todo o aparato para tratar a hipertermia, porque a gente sabe que tratar no local é muito mais efetivo e tem muitas mais chances para o paciente, para o atleta, do que para o meio hospitalar, que não tem as mesmas ferramentas que a gente tem ali, o que é muito louco, né? Como que é feito esse tratamento? Então, sabe as banheiras de crioterapia? Nós utilizamos elas e a gente faz a imersão, ou se não tem a tina, a gente usa sacos de gelo em localizações específicas para literalmente conseguir baixar essa temperatura. Mas é o que eu falei, são timings, porque assim, é quando colocar e quando tirar. Porque se eu deixo também a mais, aquela temperatura estava muito alta, lembra que assim, né, o ponteiro não tá funcionando, então, da mesma forma que ele não controla ir para cima, ele também não controla ir para baixo. Então, de uma hipertermia, ele reverte para uma hipotermia. Então, do alto ele vai para o baixo. Então, são os timings que a gente tem do tempo que tem que ficar, de quanto tem que tirar, o que tem que controlar, o quanto a gente consegue repor com soro ali, normalmente usando também soro resfriado. Então, tem protocolos específicos. A gente segue os internacionais, mas algumas coisas a gente antecipa e a gente tem visto que realmente faz evitar, né, casos mais graves. Então, os casos que eu vi lá dos meus primeiros casos, que foram dos que mais me marcaram, já é um pouco mais difícil. Hoje a gente já tem visto que acontece um pouco menos, mas não é porque eles acontecem um pouco menos, é porque nós estamos sendo um pouquinho mais, entre aspas, agressivos, para não deixar eles chegarem no estado que a gente viu chegando. Às vezes, assim, não dá, porque às vezes ele vem do percurso assim, às vezes eles caem no meio do percurso. Então, às vezes eles já vêm assim. Mas quando dá, a gente tem dentro, né, da nossa equipe, a gente tem esse protocolo de se antever ao que pode acontecer e já instituir os tratamentos e os procedimentos antes de chegar no mais grave. Então, acho que é isso. Então, né, de mais marcante, acho isso. E as arritmias também, né? As arritmias, elas também são bem marcantes. Eu gosto, né, por vir da cardiologia esportiva e tudo mais, eu gosto bastante das arritmias. Então, a gente tem, e é bonito ver quando se reverte, como o paciente fica também, como muda. Minha equipe fala às vezes assim, nossa, poxa, que legal, né? Aí às vezes olha o paciente e fala, ai, desculpa, porque pra gente né, são casos interessantes, são casos bonitos e a gente estuda bastante para tratar e para cuidar mesmo. Nossa equipe é bem especializada
nessa área e no tipo de atendimento e como proceder em campo, né? Porque ali é medicina da vida real. Doutora, e para quem quiser conhecer melhor esse trabalho, quiser eventualmente se tornar seu paciente, onde é que a gente pode te encontrar? Pode me adicionar lá no Instagram, no @doutora Ana Sierra, então é DRA Ana Sierra, são 2 As juntos mesmo. E de lá tem o linkzinho para poder marcar consulta e tudo mais, ou chamar no direct também, eu respondo tudo. Eu não sou das mais ativas na rede, mas eu tô sempre vendo e eu brinco que eu uso muito para controlar meus pacientes. Sabe aquela, você está fazendo essa prova? Interessante, não sabia dela, sabe? Você disse que não estava comendo nada, mas e aquele restaurante, sabe? Então, eu uso bastante para isso. Mas aí eu respondo todo mundo também. Quem tiver dúvida, quem tiver alguma questão ou quiser passar aí, eu falo que eu controlo, tá bom? Eu vou conhecer todos os seus segredos, os que você vai me contar, os que você não vai me contar, os que você nem sabe ainda. E aí, depois de conhecer tudo isso, eu vou controlar. Sim, rédea curta. Pessoal, e esse foi o nosso episódio com a doutora Ana Sierra. Doutora, muito obrigado pelas vários ensinamentos, várias dicas, saindo desde questões de saúde, melhora de performance, até algumas questões curiosas em relação à organização de prova. Muito obrigado pelo seu tempo. Tá. E para quem chegou até aqui, não se esquece de deixar o like, conferir a inscrição no canal. Para quem preferir, esse foi um episódio um pouco mais longo que a média. Vão estar disponíveis no Spotify para a gente ouvir durante o treino ou para ouvir no trânsito. E a gente se vê na próxima semana com mais um convidado. Doutora, quiser deixar uma mensagem de despedida pro pessoal? Bom, obrigado pelo espaço também. Espero ter contribuído um pouquinho aí para, né, para o conhecimento, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a avaliação médica, a avaliação da medicina esportiva. E para o pessoal, acho que assim, aproveitem, curtam as provas, curtam os treinos, sempre com segurança. E acho que o mais importante de tudo é assim, entenda que o médico, na verdade, ele pode ser seu melhor amigo. E não aquela coisa, sabe? Não, médico de jeito nenhum. Então, nós podemos ser ali seu melhor amigo. No meu caso, eu posso ser a primeira pessoa que você vai encontrar quando passar a linha de chegada. Então, né, dá para a gente sempre fazer uma parceria bem bacana e cuidar tanto da saúde quanto poder melhorar a performance também. Muito bem. Obrigada. Então é isso, gente. Até mais e tchau, tchau.